Vamos falar um pouco sobre as ordens econômicas internacionais, que é um tema fundamental da nossa disciplina de Economia Política Internacional. Uma ordem econômica internacional é composta por elementos tangíveis e intangíveis. Entre os elementos tangíveis, nós vamos encontrar um regime comercial internacional, um regime monetário internacional, um regime financeiro internacional. O regime comercial internacional trata dos padrões e instituições que regulam o comércio internacional, que regulam o comércio entre as nações. Fazem parte, por exemplo, do regime comercial internacional a Organização Mundial do Comércio, a OMC, e tratados como o Mercosul, a União Europeia e o NAFTA. O regime monetário internacional diz respeito às moedas que são usadas nas transações comerciais entre os países, como o dólar e o euro. E nós temos o regime financeiro internacional, que trata do fluxo de capitais entre as nações. No regime financeiro internacional fazem parte os bancos centrais e bancos privados, como os bancos de investimento. Aí nós temos elementos intangíveis, que dizem aos padrões de crescimento e distribuição de riqueza das diversas ordens econômicas internacionais. Então, cada ordem econômica internacional tem um padrão de crescimento e um padrão de riqueza, ou seja, um padrão de distribuição da riqueza, né, por essa ordem econômica internacional. Agora vamos falar das ordens econômicas realmente existentes, especificamente das ordens econômicas. Vamos começar pela ordem econômica do chamado padrão ouro-libra, né, que foi construída foi erguida no século XIX, que tinha como ator central o Reino Unido, a Grã-Bretanha, maior potência econômica de então. Essa ordem começa a entrar em declínio após a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. Né? O declínio fica mais evidente nos anos 20, quando os Estados Unidos emergem como maior força econômica do mundo. Né? Agora, uma nova ordem econômica mundial vai começar a ser erguida, arquitetada, apenas no final da Segunda Guerra Mundial, em 1944. Nesse ano se realiza a Conferência de Bretton Woods. Bretton Woods é uma cidade americana, 44 países participaram dessa reunião. Já se vislumbrava a derrota da Alemanha no conflito, né, na Segunda Guerra Mundial, e também já se vislumbrava a necessidade de reconstrução dos países que foram arrasados pelo conflito. Né. Houve uma disputa nessa conferência entre o plano de John Maynard Keynes. Né. John Maynard Keynes é famoso economista, ele liderava a delegação britânica na conferência, e o plano da delegação americana, o chamado Plano White, porque quem liderava a delegação americana era um funcionário do Departamento do Tesouro americano chamado Harry Dexter White. E o plano da delegação americana, o Plano White, sai vencedor. A principal consequência, o dólar, moeda americana, vai ser a moeda principal dessa ordem econômica que foi construída em Bretton Woods. O dólar seria fixado em relação ao ouro e todas as outras moedas seriam fixadas em relação ao dólar. Nessa conferência de Bretton Woods foram criadas duas organizações. O Fundo Monetário Internacional, que tinha como objetivo emprestar dinheiro aos países que estavam com problemas no seu balanço de pagamento, né, alguns problemas financeiros. Tinha, portanto, objetivos de mais curto prazo. E o Banco Mundial, que surgiu para financiar a reconstrução dos países destruídos pela Segunda Guerra Mundial e também ajudar países pobres em desenvolvimento. O acordo de Bretton Woods, a ordem econômica de Bretton Woods, começa a entrar em colapso nos anos 60, por vários motivos. Os Estados Unidos já tinham problemas no seu balanço de pagamento e começou a ter problemas na sua balança comercial. Por quê? Os países que se reergueram da Segunda Guerra Mundial, ou seja, que reconstruíram a sua economia após a Segunda Guerra Mundial, eles começaram a disputar o mercado internacional com os Estados Unidos. Os Estados Unidos começou a perder espaço. Então eles começaram a ter problemas na sua balança, no seu balanço comercial. Né, na sua balança comercial. Nós tivemos também a Guerra do Vietnã, e foi um conflito onde os Estados Unidos gastou muito. Ainda nos anos 70, nós tivemos os dois choques do petróleo, um em 73 e outro em 79, que tiveram graves consequências para a economia mundial. Né? Houve aumento da inflação e aumento da taxa de juros. Em 1971, o presidente Richard Nixon ele acaba com o padrão ouro-dólar, né? Ele acaba com a conversão entre o dólar e o ouro, né?
e o acordo de Bretton Woods, a ordem econômica de Bretton Woods, entra definitivamente em colapso, né, no início dos anos 70. A partir de então, vai se construir uma nova ordem econômica internacional, baseada no controle dos déficits orçamentários, no controle dos gastos públicos dos Estados nacionais, né, da abertura das economias nacionais, uma maior liberdade de fluxo de capitais entre os países. Essa nova ordem econômica internacional, que vai ser erguida basicamente nos anos 70 e nos anos 80 e se consolida após a queda do Muro de Berlim, ela vai ter como fundamento ideológico o neoliberalismo e vai ser sintetizada no Consenso de Washington. A partir de então, os países vão começar a se integrar nas cadeias internacionais de produção, então vai haver uma integração, né, dos países nessas grandes cadeias internacionais de produção, e ocorre uma imensa reestruturação produtiva devido ao enorme desenvolvimento das tecnologias de informação. Esta ordem econômica, baseada no neoliberalismo e sintetizada no Consenso de Washington, que prega uma menor interferência do Estado na economia e uma maior liberdade no fluxo, né, na circulação de mercadorias, serviços e capitais entre os países, ela entra em crise com a grande crise financeira de 2008. Então nós abordamos aqui o conceito de ordem econômica internacional, os elementos tangíveis e intangíveis que compõem uma ordem econômica internacional, e discutimos as três principais ordens econômicas que surgiram nos últimos 120 anos. Um abraço e até a próxima.